O presidente da Rússia, Vladimir Putin, voltou a subir o tom contra o Ocidente e afirmou que as sanções impostas contra o país equivalem a uma declaração de guerra. A afirmação ocorreu pouco depois de autoridades da Ucrânia acusarem a Rússia de não respeitar o cessar-fogo para 2 cidades combinado entre os 2 países. Na versão de Moscou, nacionalistas ucranianos impediram a saída das pessoas. Em 10 dias de invasão russa, 351 civis morreram e mais de 700 ficaram feridos, segundo a última atualização da ONU. O governo ucraniano fala em pelo menos 2.000 civis mortos. Com muitas cidades cercadas pelos russos, a esperança estava num corredor humanitário. Era para ser a notícia do dia. Um cessar-fogo delicado e momentâneo em 2 cidades no sul da Ucrânia para retirar mulheres, crianças e feridos e enviar alimentos e remédios aos que ficam. A prefeitura de Mariupol disponibilizou 50 ônibus. Trem não é mais uma opção porque o exército russo destruiu as linhas ferroviárias. Mas o transporte particular foi autorizado, com motoristas incentivados a viajar com carros cheios, sem assento vazio. O corredor humanitário deveria sair de Mariupol e passar pelo trajeto combinado entre russos e ucranianos até a cidade de Zaporízia. Mas o plano durou pouco e já deixou de ser. Autoridades locais em Mariupol suspenderam a retirada. Acusaram as tropas russas que cercam a cidade de não respeitarem a trégua e de continuarem com os ataques de artilharia. Moradores foram alertados por alto-falantes a voltarem para seus abrigos. O Kremlin deu a sua versão, bem diferente, acusou nacionalistas ucranianos de impedirem a saída de civis. Mariupol está sem água, sem luz e sem aquecimento há dias, em pleno inverno. A segunda cidade contemplada no suposto cessar-fogo mediado pela Cruz Vermelha Internacional é Volnovakha, bem menor em tamanho. Lá, um deputado local descreve um cenário de terra arrasada, com corpos no chão e abrigos antiaéreos sem comida. Cerca de 400 pessoas foram retiradas com sucesso pelo corredor humanitário. Mas, segundo a vice-primeira-ministra ucraniana, a operação foi interrompida antes da hora por causa de ataques inimigos. Os bombardeios russos continuam intensos também em outras cidades. Em Bilatskeva, a 85 quilômetros da capital Kiev, os russos lançaram bombas numa área residencial e provocaram destruição por todo lado. Ainda no norte do país, essa senhora viu a casa queimar em Chernihiv. Perdi tudo. Por pouco não conseguimos escapar. O que eles estão fazendo? Ela perguntou ao jornalista que registrava a devastação. Da sala de casa, esse homem viu uma explosão enorme hoje cedo na mesma cidade. É aterrorizante, ele diz. Na região de Sumy, no Nordeste, autoridades locais confirmaram que a cidade de Trostianets foi ocupada por tropas russas e que soldados estão proibindo médicos de atenderem civis, com a exceção de crianças. Enquanto isso, em Moscou, Vladimir Putin disse que a Ucrânia está correndo o risco de deixar de ser um Estado se continuar resistindo e que as sanções ocidentais impostas à Rússia são equivalentes a uma declaração de guerra. Sanções essas que foram intensificadas depois que a Rússia invadiu a Ucrânia dia 24 de fevereiro. Kiev segue o centro dessa resistência ucraniana, com o presidente se recusando a abandonar a cidade. Mas não faltam exemplos, país afora, de civis destemidos. Centenas de ucranianos foram às ruas em Zaporízia hoje. E em Kherson, a primeira grande cidade a ser tomada pelos russos, moradores desafiaram as tropas invasoras, segurando bandeiras azuis e amarelas e gritando: Kherson é da Ucrânia. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha divulgou uma nota agora há pouco dizendo que as operações para retiradas de civis não devem começar hoje e que a entidade permanece em diálogo com as 2 partes sobre a saída segura de ucranianos das cidades afetadas pelo conflito.
Por falar nelas, vamos dar uma olhada aqui no telão como é que está então o avanço, né, das tropas russas na Ucrânia, nas áreas onde não há discussão sobre cessar fogo. Em vermelho, a gente vê aí toda a fronteira dominada pela Rússia, né? Em amarelo, de onde parte o exército russo, a gente está vendo as setinhas. No norte, saindo de Belarus, em direção à capital, Kiev, a gente acompanha. Nordeste da Rússia, em direção a Kharkiv, segunda maior cidade, e também para Kiev, para os 2 pontos. Leste, parte da zona separatista de Donbass, aqui neste canto. E ali, um pouco ao sul, a gente vê parte da Crimeia, né? Ali ocorrem os maiores avanços. Foi por ali que ocorreu o avanço até a maior usina nuclear da Europa, em Zaporizhzhia.